acho isso estrategicamente equivocado. Só para finalizar esse assunto e para aquelas pessoas que gostariam de ver a situação diferente, que gostam de vocês dois, pelo menos você saberia dizer o que iniciou isso? Só para que a pessoa não fique criando fantasia, né? Porque essa é uma pergunta que você teve 3 horas aqui para extrair junto, Wellington. Não sou eu, não tenho nenhum motivo. O motivo que ele deu, na verdade, a gente entende que não é uma resposta, né? Que seria uma mágoa do irmão Itamar, que teria sido tratado de uma forma... Eu não vou. De uma forma... Eu acho que tem coisas que não... Como é que eu diria? Não dá liga, né? Assim, ainda que, segundo consta, num determinado comício, o senhor Itamar Cassol é uma pessoa que eu tenho um grande respeito, trabalhador, batalhador. Procurei-o depois para me desculpar por algo que eu não imaginava. Ele estaria num local, eu passei por ele e não o teria cumprimentado diante de um comício. Não, jamais faria isso, ainda mais se tratando de uma pessoa que tenha sido sempre parceira nossa, né? Eu liguei para ele, para me desculpar, inclusive, mas isso não é motivo suficiente para romper uma questão política, para fazer com que a pessoa vá até o comício do outro, para que coloque apoio e tal. Não, tem outros motivos que, obviamente, não pode ser esse. Porque senão nós estamos falando de questões meramente pessoais. Cumprimentou um dia, olhou de cara feia outro dia. Não. No mundo político isso não é. Tanto é verdade que nós tínhamos motivos muito piores. Eu fui candidato a prefeito em 92 e 96. Cassola foi candidato a prefeito, nós somos adversários e com críticas muito mais, com fatos muito mais pesados do que tudo isso, e nem por isso nós... ou quando interessou, nós deixamos essas questões pessoais de lado. Nós sempre dissemos isso, deixar as vaidades, é uma frase que o ex-prefeito usa muito, que eu gosto muito, deixar as vaidades pessoais para pensar na cidade. Então, não me parece que esse fato em si seja um fato ensejador. Tenho o maior respeito, insisto, pelo ex-prefeito Jair Cassola. Agora prometo trabalhei que com ele, tenho orgulho de ter trabalhado no governo junto, formando essa equipe, fizemos história na cidade. Agora, eu não tenho como e nem quero, e nem acho producente, né, para nós entrarmos nesse debate. Antes que alguém ligue, só para finalizar, ele saiu candidato a deputado e você era prefeito. Você, como prefeito, como liderança também, você deu o apoio que ele esperava? Claro. Então, ponto final. Absolutamente. Tá, então perfeito. Maravilha. Está aí. Realmente a gente percebeu que foi um assunto que chateou, entristeceu aí o Carlos Augusto Pivetta. E vamos falar de outras coisas, vamos falar da oposição da Câmara Municipal, Pivetta. Você que foi vereador e que tinha aí uma outra forma de fazer oposição. Como que você está vendo aí o pessoal que está hoje na oposição? Aliás, o Weber está nos assistindo ali, está doido para ouvir essa resposta. Olha, Wellington, ser oposição é sempre mais fácil, né, do que ser situação. Você acha que está sendo fácil para o grupo que está aí? Ser oposição é mais fácil porque você trabalha a partir daquilo que não anda, daquilo que tem problemas. E, pelo que eu tenho visto nos noticiários, eu insisto, tem tido bastante motivos para que isso aconteça. Acho que a oposição está fazendo o trabalho dela. Eu conheço as pessoas da oposição, são pessoas responsáveis. Esses vereadores não ficam atirando à torta e direito, até porque é o peso do governo. Eu brinquei aquela hora com o abaixo-assinado, que é um folclore. O mundo vai e volta, o vento que vai, o vento volta. Então, eu sou uma oposição irresponsável. Depois, quando eu estou no governo, eu tenho que dar conta daquilo que eu dizia. As pessoas são sérias. Política, para mim, não vale tudo. Eu posso falar o que for e tal, depois, quando eu estou lá, esqueça o que eu disse. As coisas não são assim.
As pessoas que são oposição são pessoas que já participaram de governo. O Heber já participou de governo, o Pedro Nunes já participou de governo, o João Queiroz já participou, tirando, acho que então, não fica mais fácil para eles? Tirando o Marcos, então eles têm uma responsabilidade maior do que simplesmente ficar dando estilingada, ficar metralhando. Eles sabem também das dificuldades, né? Mas não é mais cômodo para o governo ter Mas eles têm uma feito um trabalho, assim? A oposição tem feito um trabalho forte. Acho que eles podem se aprofundar mais, mas tem as estratégias deles também. Eu confesso que eu não tenho feito nenhum contato, reuniões, nada com os vereadores, tirando esse episódio das casas, que eu quis saber do João de Queiroz, que ele foi da cidadania, o que estava acontecendo. Raramente, e os vereadores são testemunha disso, eu converso com algum vereador, sobretudo política. Às vezes você encontra alguém e tal, mas não tenho. Então, eu não sei que estratégia eles estão usando. O que eu tenho visto pelos noticiários é que eles têm conseguido levantar, ser fiscalizadores e têm dado, inclusive, propostas para o atual governo. Muito bem, quero aproveitar e mandar um abração para o Lê Baeza, figura que a gente gosta muito, admira, figura simples, figura que fala a língua da população, roda essa periferia aí que nem doido. É muito comum o carro da reportagem da TV Votorantim estar em bairros por aí, acaba encontrando com o Lê Baeza e é o assessor dele ali, procurando saber o que está acontecendo nos bairros. Então, é uma pessoa muito atuante. E dizer que a gente só dá espaço e brinca com quem a gente gosta, com quem a gente quer bem, com quem a gente sabe que também sabe lidar com isso e até se divertir com isso. Ninguém tem aqui a intenção de humilhar ninguém, de ofender ninguém, absolutamente. E me permite, Wellington, uma questão, olha, uma aposta errada que fizeram. Diziam que a oposição da Câmara ia rachar. Isso, e o Lê Baeza... E que já iriam passar para o lado do governo. Sim. A exceção de um caso... O seu João Cal. Os vereadores ficaram juntos. Eu acho que isso já é extremamente positivo. Pode, talvez, na avaliação de alguns, como você disse, poderia ser mais agressivo ou menos agressivo, etc. Mas o importante é que eles ficaram juntos, fizeram o presidente da Câmara, estão atuando em bloco. Eu acho que, nesse sentido, parabenizar realmente os vereadores, porque eles se mantiveram acima daquilo que seria pessoal. Você falou o Lê Baeza. Todo mundo apostava que o Lê Baeza realmente ia passar. O menino está lá, fazendo o trabalho dele, do jeito dele, os outros vereadores idem. Eu acho que isso é importante. Bacana, é isso aí. Bom, por falar vamos falar de coisa mais alegre, vai? Como foi sua experiência em dar uma entrevista para o CQC? A nível Brasil, todo mundo na segunda-feira. Pensa numa situação complicada. Ali você não ganha, né? Não tem como. Você não tem... Só o fato de ser entrevistado já quer dizer que você já... Saber se você perdeu muito ou perdeu pouco. Só pedir para o Carlos André. Carlos André, você tem uma sequência de fotos aí da visita do CQC? Enquanto o ex-prefeito fala, você podia ir passando. Vamos lá. Então, eles fazem um trabalho que tem que ser reconhecido. Se eles vieram, é porque teve uma mobilização na cidade, é porque houve, efetivamente, pessoas que os trouxeram, eles iam se deslocar, etc. Há motivo para isso, né? E eles fazem a apuração do jeito deles, numa forma que tem que ser respeitada. Podemos não concordar, podemos achar que é uma série de circunstâncias, do ponto de vista jornalístico, mas é o jeito deles atuarem, estão aí há muito tempo. Aliás, o CQC não é só brasileiro, o CQC é argentino. É argentino, então aqui no Brasil reproduz o modelo. Mas, rapaz de Deus, não tem como, né? Não. Esse rapazinho aí, o Oscar, o menino é barra pesada da gente, ele judia muito, né? Mas, Piveta... É diferente de você poder estar aqui e explicar. Porque o formato do programa ele é um pouco complicado em relação a isso, mas eu acho que a presença deles é extremamente... Mesmo que eu seja depois, eu sei que vai acontecer, segunda-feira a gente vai estar lá com problemas na edição, porque tem tudo isso, às vezes até cria uma situação vexatória para nós, eu quero crer que não aconteça, mas às vezes pode acontecer, né? É importante esse tipo de coisa. Nós temos que compreender, mas também olhar o contexto de tudo isso. Então, quando eles me telefonaram, no dia, na quarta-feira, estava eu aí, bem essa quarta eu não viajei. Por que eu não viajei essa quarta-feira? Ligou a produção, nós gostaríamos de falar com o senhor. Eu falei, sem problema, vamos
Vamos conversar. Só que eu tinha uma audiência, aí eles ficaram para depois da audiência, eles iriam até o meu escritório, e no meio do caminho, eu falei, olha, mas está tarde, já vai acabar a luz, não sei o que e tal, nós estamos em frente à praça. Eu falei, eu vou até aí, eu estava aqui em Votorantim, sentamos lá no banquinho da Praça de Eventos lá, e tome entrevista, e tome cacetada. Não tem jeito não, Wellington. Mas é importante o trabalho que eles fizeram e importante a mobilização das pessoas. Quero ressaltar, quando você falou, eu vou falar publicamente aqui, porque uma pessoa, o Jura, me disse, eu quero confiar, que tinha um servidor, o tal da musiquinha do SAI. O autor da música do SAI, que é funcionário público agora. Que é funcionário público, que ficava indo, acompanhando eles, proferindo palavras contra a minha pessoa. Pedi para checar, quero ver se eu consigo verificar isso, porque ele estava em horário de trabalho, horário de expediente. Então, essa raiva que eu não consigo entender. Eu sei que você está vindo, a gente vai sofrer as críticas naturalmente pelo programa, eu sei que eu vou sofrer críticas, acredito que o atual prefeito também vai sofrer críticas, a população tem todo o direito de protestar, está certíssima ela em trazer, da forma como vai ser, mas não precisamos jogar a política nesse nível, insisto, esse ódio. Pessoas seguindo a produção e quem falando falou seu isso nome. Foi uma das pessoas entrevistadas, você conhece, é o Jura, né, apareceu nas fotos. Que apareceu nas fotos aí, por isso que eu lembrei. Né? Então, é chato essa situação. Se eu quero parabenizar o prefeito Erinaldo e o ex-prefeito Pivetta por ter atendido a equipe do CQC e não ter fugido aí dos questionamentos, né? Eu não assisto o CQC toda segunda-feira, até porque começa à tarde, 11 horas da noite, 11h30, meia-noite, que vai ao ar esse quadro, nem sempre eu consigo ver. Mas algumas vezes eu já vi prefeito que some, ex-prefeito que não quer falar, vereador que desaparece, né? Então, esse vexame nós não vamos ter com as nossas autoridades aqui da cidade de Votorantim. Brincadeira à parte, mas que dá uma vontade de desaparecer, dá. Bom, mas nem você, nem o professor Erinaldo sumiram. Então, acho que isso já é uma coisa que a gente tem que de certa forma, se orgulhar, né? Não adianta querer fugir do problema. Mas vamos falar de coisa séria agora. As ligações aqui, hein? Chega, Mônica, eu prometi para a dona Suzana que então 10 e pouquinho estaria em casa. O Saulo está voltando hoje, nós fizemos uma jantinha especial lá pela madrugada. Nós já vamos acelerar. Então a gente quer falar dela também, viu? Fala que vai atrasar só um pouco. Você tá Pivetta, essas obras atrasadas, diz que dão conta aí de 13, 14, 15, já chegaram numa conta até de 16 obras. Por que esse atraso nas obras? Qual a sua responsabilidade com isso e qual a responsabilidade do atual governo? Eu tenho... Quando você tem um volume grande de obras, Wellington, você tem problemas de obras também. Então, dizer que eu tenho obra com atraso, tem. Parada, não, é diferente. Né? Que atrasou, por quê? Atrasada, quando eu digo atrasar, o que quer dizer? Por que é diferente? Você contrata uma empresa, por exemplo... a empresa não faz aquilo que ela deveria fazer, ela demora um pouco mais, você tem problemas técnicos no meio. Então, por exemplo, eu vi a história do reservatório, sempre estou vendo essa informação errada, que são os chamados piscinões. Sei. Nós licitamos e o contrato foi assinado em agosto, a obra começou em dezembro, então fala, está atrasado. Não. Do prazo que ela começou, ela não estava atrasada na época. Por quê? Porque precisava de um licenciamento que não saía. E por que você licitou antes? Você licita e, ao mesmo tempo, você vai correndo atrás do licenciamento. Então, isso daí a gente tem tranquilidade. Agora, é diferente, por exemplo, no centro comunitário, e que eu dei o nome de Espaço Jovem, o Vidal de Oliveira, lá no Jardim Toledo. Nós deixamos uma obra 99% concluída, 90% concluída. Faltava detalhes e faltava botar funcionar. Por que eu não pus para funcionar? Porque era um outro governo que chegaria e ele deveria dar a cara dele no funcionamento, porque a obra não é só funcionamento. E do jeito que eu deixei, está lá até hoje, o que é pior, perdendo aquilo que nós deixamos. Graças a Deus, isso não aconteceu com o Parque do Matão. Porque do jeito que eu deixei, foi inaugurado o Parque do Matão. Fez lá algumas coisinhas, mas perto do projeto Parque do Matão, não, falta muito para chegar naquilo que eu, na época, entendia como o grande projeto do Parque do Matão. Mas inauguraram, entregaram, está funcionando. Eu poderia ter inaugurado daquela forma, mas e depois do funcionamento e daí por diante? Então, tivemos problema, por exemplo,
ai meu Deus do céu, aqui para cima da Tiradentes, numa daquelas obras que a empresa começou, né? E logo em seguida nós tivemos que refazer toda a rede de esgoto da favela, que vem ali para cima da rua Tiradentes. Fugiu agora. Luciana que saberia dizer. Nossa, agora deu um branco aqui, quem sabe eu acho aqui. Mas aí a empresa não voltou mais. E aí você fica pegando, né? Então você tem alguns problemas. Tive um problema na quadra do Promorar, lá do Proame. A empresa que ganhou a licitação, a concorrência é uma empresa lá de São Paulo, uma empresa que... Francisca Lucas Bonilha é o nome da rua. Tá. Eu procurando, e a empresa que ganhou a concorrência, ela começou o trabalho e parou, porque ela queria reajuste, etc. Aí é uma verba do Ministério do Esporte. Eu não posso, não é que nem um pedreiro que para a obra na sua casa, você fala, vai embora. Aí eu tive que justificar para o Ministério do Esporte, esperar o Ministério do Esporte aceitar a justificativa para me rescindir o contrato com a empresa, para daí poder, logo em seguida, fazer a licitação. Então, era período eleitoral, não podia, ficou lá. Então, esses problemas acontecem. O governo do Estado teve esse problema com a nossa penitenciária. Contratou uma empresa, a empresa não conseguiu fazer a obra, abandonou a obra, teve que rescindir o contrato judicialmente, licitar novamente. Foram 2 anos de prazo. A penitenciária tem mais de 2 anos atrasada a construção dela por culpa disso. Então, tem motivos técnicos, tem motivos também de gerenciamento, de prestação de contas. Se você não faz uma prestação de contas adequada para a Caixa Federal, ela não paga a empresa, não pagando a empresa também. Então, tem uma série de problemas. Agora, eu tive obras em atraso, o que é natural, com chuva, com solo que às vezes você tem que explodir, uma série de coisas. A UBS no Promorar, quando nós estávamos fazendo, tinha uma situação que surgiu relativa à casa vizinha, de um muro que não estava previsto, então você tem que editar contrato. Isso é natural em obras, não tem, faz parte. Agora, nós não paramos. Hoje, o que eu estou sabendo é que tem obras paradas. Isso eu não sei dizer. Então, atrasadas é uma coisa, paradas é outra. Isso, em atraso é uma história. Parada é outra, né? Eu entreguei obra em dezembro. Você não deixou nada parado? Não, parado, à exceção dessa uma da quadra do Promorar, porque teria que licitar novamente, me parece que está parado até hoje. Não começamos um asfalto que, coincidentemente, a mesma empresa, digo o nome, porque prejudicou a cidade, a empresa Obragem, não tem problema algum, a Francisca Lucas Bonilha, ela não fez. Como não fez lá no Itapeva, onde nós estamos fazendo o desfavelamento, ela teria que fazer aquele asfalto, contrato assinado. Para ter uma ideia do prejuízo que isso dá para nós, no período eleitoral, eu falei para os moradores, já assinei contrato, pode começar, se não começar, essa obra, se não fizer, vocês não precisam votar na gente. Não votaram, o cara não fez a obra com contrato assinado. Agora, eu estava num período diferente, estava com período eleitoral, tinha uma legislação com prazos para serem cumpridos, então tinha obra que não podia começar. Você assina o contrato, mas tem o período eleitoral. Se não começa, não faz a primeira medição antes dos 90 dias, você só pode começar depois das eleições. Então, por isso que precisaria olhar cada obra. Agora, tem um volume grande de obras, Wellington. Aí o atual prefeito realmente tem que dizer, tem problemas, eu acredito, gerenciais com o governo federal, com a Caixa, com as empresas. Às vezes tem que pensar quando é a ordem de serviço, que nem o CQC pegou muito a questão da placa. Da placa. Mas a placa, ela reproduz o contrato, que vale a ordem de serviço. Quer ver um exemplo? Eu fiquei sabendo, estou falando só o que eu vejo na imprensa, a Pascoal Jerônimo Fornazari foi licitada já há uns 2 meses, me parece. Agora que vai começar a obra. Por quê? Porque entre a licitação e a obra, tem que ver canteiro, tem projeto executivo, tem 60, às vezes 90 dias. E todo mundo sabe que o alicerce de uma casa é a parte mais difícil. Então, as medições, às vezes, quando fala 10%, 15%, mas às vezes esses 15% era o difícil da coisa. Depois a parede. Então, tem tudo isso, né? Eu tenho, para mim, a grande tranquilidade, Wellington, antes eu ter deixado obras para serem concluídas, do que ter deixado nada. E mais, se fossem problemas essas obras, seria um problema para mim. Pense sempre isso, você que está em casa. Eu, Carlos Augusto Pivetta, fui candidato a prefeito. O orçamento foi votado 30 de setembro, que foi para a Câmara, eu mandei, antes das eleições, portanto. Então, o orçamento que foi para a Câmara, as obras que estavam em andamento,
Tudo isso, se eu tivesse ganho as eleições, estavam comigo. Então, não houve absolutamente nada feito para prejudicar, porque prejudicaria a mim mesmo. Depois veio o resultado eleitoral, nós não fomos vitoriosos, mas aquilo que estava acontecendo era para mim mesmo, se eu fosse o vitorioso na eleição. Então, não cabe na inteligência da gente que nós iríamos deixar para mim mesmo uma bomba relógio, muito pelo contrário. Então, tinham obras em quase execução. Quer ver um exemplo? Eu fiz em dezembro o recap de uma parte da Gisele Constantino, em dezembro. Por quê? Porque era uma situação com a Alphaville, cobramos deles. Era para ter acontecido em outubro, antes do período eleitoral. Foi acontecer depois do período eleitoral. Por minha vontade, você acha que eu não queria? Você acha que eu não queria a Francisca Lucas Bonilha asfaltada? Você acha que eu não queria lá no Itapeva a rua asfaltada? Claro que eu queria, era período eleitoral. Mas você tinha motivos de ordem legal, que acabou não acontecendo, as obras ficaram e não estão acontecendo. Chama a atenção para uma outra coisa. O ginásio de esportes da Vila Nova Votorantim, 2.800.000, emenda do deputado federal Arlindo Quinaglia, do PT, para a construção do ginásio. Nós não conseguimos fazer a concorrência por essas questões de ordem legal. O ginásio do Mirante dos Jovens? Não, da Vila Nova, Vila Nova, é outro. Desculpa. E nós estamos em novembro, eu não sei ainda os motivos, então não estou acusando. Aliás, acho que é onde eu vi as fotos do pessoal da Vila Nova. Porque ali. Tem motivos, né? Com certeza deve ter algum motivo para a construção, então precisa fazer a concorrência. Eu vi outro dia que teve a concorrência para o projeto, né? Mas o recurso está assegurado, isso que é importante. Quando você pega, o dinheiro está certo para que isso aconteça. Eu acho que isso é bacana, né? Essa parte eu fiz, que foi o mais difícil. E como eu gostaria de estar no governo para entregar todas essas obras, só mais um aninho, para me entregar todas essas obras. Tá certo. Piveta, falar em obra, já teve algumas perguntas ali, eu nem... Acabou, doutor? Não, já, o Saulo já vai receber o paizão lá. A concessão do SAI, né? Ok. Eu acho que é um assunto que você claro. Não falou, não teve a oportunidade de falar. E agora a gente está ouvindo, né, já começou algumas falas do governo em relação ao futuro do SAI. Boa pergunta. Esse futuro do SAI está ligado diretamente à concessão do SAI. Ok. Né? Você não se sente responsável pelo que vai acontecer com o SAI, com o que o governo está propondo? Vai acontecer, se acontecerá, contra a minha vontade. O que nós planejamos foi outra coisa. O que aconteceu foi outra coisa. Olha, mas vamos começar então. Vamos lá. Primeiro, nós fizemos uma concessão que hoje já está sendo reconhecida como de sucesso e que é modelo, porque o governo federal está fazendo, o governo do estado está fazendo, todo mundo está fazendo, porque sabe que sem a participação privada em grandes investimentos o município não consegue dar conta. Nós fizemos uma concessão da água e do esgoto. Não acabamos com o SAI. Nós começamos, que estava no período eleitoral, naquele calor do período eleitoral, as pessoas não podem se esquecer disso, que cada coisa que você falava virava 20 outras coisas, que havia... Você se arrepende de ter proposto no período eleitoral? Não, porque senão nós estávamos sem água. Ficaria muito pior para mim. Wellington, sabe o que me marcou negativamente no governo? O que foi? Que me doeu muito. Quando o povo do Novo Mundo e do Tatiana ficaram 15 dias... Eu me lembro disso. Naqueles fevereiros, naquele calor insuportável. Na realidade, mais, mas foi 15 dias sem água direto. Foi. E, se você colocar ao longo do tempo, muito mais. Parque São João, Itapeva, Jardim Serrano, Vila Nova, todos estariam sem água agora. Eu sabia o que estava acontecendo. Eu tomei essa decisão para que a cidade chegasse agora. Então, muito pior, eu prefiro ter perdido a eleição, se é que essa foi a causa, do que sair e falar que bucha que eu deixei. Aquele povo todo sem água, sei lá eu quantos anos vai demorar para recuperar. Aquele povo... Você acha que se você não tivesse feito, o outro iria obrigatoriamente ser obrigado a fazer? Ou pegar todos os recursos de saúde, educação, etc., e continuar investindo sem resultado. Agora, veja, voltando no modelo que nós fizemos. Basta ver, Wellington, que em menos de um ano, os investimentos que eles fizeram.
né? A adutora para o Parque São João, para a solução dos problemas do Jardim Serrano. Hoje, o Novo Mundo Itatiana manda água para cá. Invertemos, antes a água ia para lá, agora de lá vem para cá. Quer dizer, a estação... O aumento no valor da água para o consumidor, eles estão seguindo aquilo que estava na proposta? Pegue 4 anos de governo meu e veja quantos aumentos de água eu dei. Um aumento. Um aumento. Certo. E eles? Eles agora deram o primeiro aumento também. Nem sei exatamente, mas tem agência reguladora que faz esses cálculos como deve acontecer. De qualquer forma, pelo que eu observo, a nossa tarifa ainda é muito mais baixa. Quando eu assumi, as pessoas têm que ter memória. Eu lembro na campanha de 2008, as pessoas dizendo, a água de Votorantim é mais cara que Sorocaba. E era! Porque estava agregado outros valores lá, né? Não, mas o custo litro era exatamente igual ao de Sorocaba. 1.000 litros. Hoje não. Não vou entrar, claro que tem a taxa do lixo, não estou falando daquele valor final, que as pessoas confundem. Água e esgoto. Metro cúbico de água e metro cúbico de esgoto. Hoje não é mais, o meu governo não foi mais. Veja da Sabesp. Então, nós pagamos uma das menores, apesar de ser caro para a população, e como é a eletricidade, como é uma série de coisas, mas, de valor absoluto, nós pagamos das menores tarifas. E preparamos a cidade para o crescimento, não deixamos faltar. A população só sente quando falta. O bom administrador é aquele que não deixa faltar. Então, tenho tranquilidade do que nós fizemos. Absoluta tranquilidade, porque foi o melhor para a cidade naquele momento. A hora que quiser, a gente conversa sobre isso. Com relação ao SAI, nós não extinguimos o SAI. Nós, como eu estava dizendo, pegamos os trabalhadores, alguns foram para a concessionária, por livre vontade. Sim. Outros começaram a ser adaptados. Eu precisava de motorista. Por que eu vou chamar de concurso se eu tenho motorista de lá? Então, eu continuava com o mesmo número de funcionários. E mais, se pegar a lei da concessão, por isso que eu digo, às vezes a gente fala, mas está na lei. O que é lei, tem que ler. Nós mandamos para o SAI, serviço de drenagem, nós fortalecemos o SAI. Então, qual o desenho que eu tinha feito? Não era enfraquecimento do SAI. Bom, água e esgoto não está mais com o SAI? Não está. Mas eu tenho o problema de limpeza da cidade, aterro sanitário, os novos modelos de aterro de inertes. O SAI precisa cuidar disso. A atribuição do SAI. Drenagem, é o serviço público que faz. A atribuição poderia ser Vamos mandar para o SAI. Em vez de eu mandar dinheiro para o serviço público, eu mando dinheiro para o SAI. Porque, claro que o SAI ficaria deficitário sem a água. Mas o serviço público é superavitário, por exemplo? Não, é uma secretaria que você coloca dinheiro do orçamento. Ao deslocar para o SAI as atribuições do serviço público, eu fortaleceria o SAI e os valores que eu mandava para o serviço público, eu mandaria para o SAI. A gente fechava a conta. Então, é o inverso. Eu quis fortalecer o SAI para que o SAI faça o serviço de drenagem. A atribuição legal do SAI é serviço de drenagem. O que é serviço de drenagem? Galerias, implantação de redes, todas elas, a questão do Rio Sorocaba, todas essas questões ligadas, combate à chuva, tudo isso, combate à chuva não, combate às enchentes, as enchentes, tudo isso passa a ser atribuição do SAI, está na lei. Agora, por que o SAI está tão enfraquecido do jeito que está, a ponto de fazer porque não está se cumprindo a lei? Teria que pegar tudo isso... Você está sabendo que o governo está com projeto, com planos... Eu ouvi dizer de extinguir o SAI. Gente, o SAI está lá. Tanto é que querem extinguir agora. Então, aquele discurso eleitoral tem que ser revisto. O SAI tem problema financeiro? Claro que tem problema financeiro. Como o serviço público, se você manda para lá, a prefeitura passaria a pagar pelos serviços do SAI e a gente equacionaria esse problema. Além disso, grande parte dos servidores que estão no SAI estariam agregados à prefeitura. Agora, isso é era o modelo que eu tinha desenhado. Insisto, esse modelo não foi vitorioso, ganhou um novo modelo. Vamos ver, não posso comentar antes, eu acredito que quem está no governo tem os números, tem a administração, vamos aguardar concretamente o que é que vai ser proposto para que a gente possa daí falar em cima. Por enquanto eu tenho visto notícias, comentários, por exemplo, reforma administrativa. Nós estamos em outubro.
Não veio a reforma administrativa ainda, então não sabemos nem se vai haver. Né? Reforma do SAI, nós estamos em outubro, então vamos aguardar para que a gente, concretamente, a gente possa falar. Mas o modelo, eu posso falar do modelo que eu tinha pensado. O modelo era esse. O SAI seria mais fortalecido, os servidores, todos eles com tranquilidade. Aliás, vai perder os direitos dos servidores. Que direito que alguém perdeu? Mas, Piveta, por falar em modelos, né? Está terminando já, pode ficar tranquilo. Uma pergunta aqui relacionada ao SAI. Acho que ele já deve ter respondido, mas só para a pessoa saber que a gente... João Paulino do Vossoroc está dizendo o seguinte: se foi feita a concessão do SAI e colocou as águas de Votorantim no lugar, por que o SAI ainda recebe a taxa de lixo? Porque o lixo pertence ao SAI. Não foi feita concessão do SAI, Então não João está Paulino. totalmente deficitário? Não, ele recebe mais, não sei quanto, deve ser 300, 400 mil por mês de taxa de lixo. O SAI, você tem razão, o SAI existe. Gente, em nenhum momento o SAI deixou de existir. Simplesmente tinha um serviço que o SAI fazia, água e esgoto. Deixou de fazer, foi para a concessionária. Coleta de lixo, quem que faz? É do SAI. Drenagem, quem deveria fazer? O SAI. Limpeza, manutenção da cidade, quem deveria fazer? O SAI. Então, o SAI saiu fortalecido, os funcionários estão lá, coleta de lixo é do SAI. João Paulino, você tem razão, mas não houve concessão do SAI, houve concessão de um serviço do SAI, o SAI está lá. O Eliseu Moraes, do Jardim Paulista, Piveta, ele disse aqui para você que ele não concordou com a sua atitude de ter vendido, que na verdade é concessão, o SAI. Você cometeu um erro e prejudicou a população. É o Eliseu Moraes, do Jardim Paulista. O tempo histórico vai dizer isso, Eliseu. É muito cedo para a gente analisar, mas os números e os fatos que nós estamos vendo mostram o contrário. Por falar em mostrar o contrário, deixa eu fazer uma pergunta para você. Modelo da festa junina, do qual você tinha uma convicção, foi muito criticado. Aluguéis de carro, apanhou bastante também, em função de achar que aquilo não era uma coisa necessária. E são coisas que a festa junina permaneceu no modelo que era, né? De certa forma, o modelo, né? Permaneceu. E a questão de aluguéis também, e outras coisinhas mais aí que eu não vou me lembrar. Como que você vê isso agora, né? Porque houve as críticas lá. Como que você vê, como é que, você avalia isso? Olha, Wellington, campanha não pode ser feita por vale tudo. As pessoas têm que ter responsabilidade naquilo que falam na campanha para não passar depois por esses problemas. Primeiro, o modelo de festa junina nosso, nós conseguimos implantá-lo com todo o controle do Comas e com lucro para o Comas, né? E a população, da forma como nós víamos, pagando o ingresso de parque mais barato do que atualmente. Então, não é o mesmo modelo. Não é o mesmo modelo? Não, eu digo de concessão assim. A população pagou mais. Quantos mil ingressos foram dados para as entidades? A empresa, a empresa contratada foi a mesma. Sim, mas o jeito de administrar não. Tá. O jeito de administrar não. Eu te dou um exemplo. Tem uma piadinha. Nesse horário já pode fazer piadinha. O cidadão chegou na casa, pegou a esposa dele com outro no sofá. Aí ele vai e vende o sofá. O problema não é o sofá. Uhum. Então, o modelo estava correto. Agora, o uso que dá desse modelo tem diferença. Nós demos um uso, como eu te falei, o valor do parque era mais baixo, os ingressos para as pessoas terem acesso. A crítica maior foi o Pagliato administrar a festa e continuou administrando. Então, aí é uma incoerência maior ainda, porque diziam que tinha vendido a festa e aí trazem. Então, assim, o modelo nosso era um modelo vitorioso porque a gente levava na mão realmente aquilo lá, no sentido de não deixar que as coisas ficassem na mão do particular. Muito pelo contrário, as entidades estavam super felizes com o que acontecia, a população também. Agora, se falava que esse modelo estava errado, então tinha que apresentar um novo modelo. Além de não apresentar um novo modelo, ficaram com a mesma empresa, o que é pior, pelo que eu vi. A empresa que deu as cartas em relação a tudo isso, a empresa que montou o que ela achava que tinha que montar, a empresa que criou toda a circunstância. Nós usamos servidores públicos para brigada, por exemplo, isso foi cortado. Então, é diferente o modelo? Completamente diferente. Talvez o formato, etc., mas há diferença sim. Carro, a mesma coisa.
Ora, comprar um carro, comprar 2 carros, até se compra. Agora, você botar 40 carros de uma única vez dentro da prefeitura é imobilizar patrimônio. Essa é uma decisão administrativa que todos os órgãos governamentais já tomaram há muito tempo, que as grandes empresas já tomaram há muito tempo. Só aqui em Votorantim isso estaria errado? Está mais do que demonstrado que a economia, esse modelo também estava correto. Além de que não tinha recurso. O que você prefere? Pegar R$1 milhão para comprar os carros e imobilizar, porque 2 anos depois esses carros já não apresentam mais condições, ou colocar isso a serviço da cidade, né? Se as grandes empresas nacionais, se os grandes órgãos públicos, todos eles, a prefeitura de Sorocaba usa esse modelo, só nós aqui não éramos inteligentes, para com isso. Então, como você falou, agora fez a crítica, renovou o contrato, né? Apresenta um novo modelo. Ah, não dá para comprar. Mas, para mim, vocês acham que dava para comprar quando eu assumi? Então, eu vi um vereador dizer, não dá para comprar ainda porque assumi. Mas, quando eu assumi, eu não tinha um carro para conselho tutelar, não tinha carro para fiscal, não tinha carro. O carro que vocês usavam da Secretaria da Cultura era vergonhoso. Além de que, cada vez que arrumava, era um valor maior do que o carro. E aí, para mim, dava. Para ele, não dá? Ué, se eu optei para fazer as locações de veículo, é porque eram economicamente melhores, racionalmente melhores, administrativamente melhores, e a única saída que eu tinha para que nós tivéssemos veículo naquele momento. Para o outro, isso não é saída? Então compra. Você fez a crítica, assume e já compra a frota logo, né? Essa é a discussão. Falar é muito fácil, senta e faz. Agora, faz diferente. Eu insisto, as pessoas votaram esperando mudanças. Eu quero ver essas mudanças, porque até agora há uma continuidade piorada do modelo que nós tínhamos. Para falar em modelo, quando o governo do PT trabalha com terceirização, vem todo um discurso lá de trás. A Dilma acabou de fazer um pacote de concessões agora de trem, de aeroporto, aliás, de tudo. Você foi uma das pessoas que brigou muito aí em relação a privatizações que você não concordava a nível de Brasil, a nível de Estado, né? Claro. Então, talvez é isso que acabou pesando mais para você. Mas eu não fiz privatização, tem uma diferença muito grande entre o que os tucanos fizeram ao vender a Caixa, ao vender os grandes patrimônios do Brasil e fazer concessão. Vender uma coisa, perder patrimônio é uma coisa, não vendemos nada. Patrimônio do município, nós damos concessão. Concessão, tudo pertence ao município. A Dilma acabou de fazer concessão para trens, está tentando fazer concessão de rodovias, fazendo concessão de aeroportos. Por quê? Porque é patrimônio público onde o privado vem. Você trabalha junto, público e privado. O governo do Estado está fazendo com hospitais. Panunzio acabou de anunciar uma organização social para administrar hospitais, tudo sendo construído em parceria público-privada. Isso é concessão. Privatização foram os tucanos que fizeram. Nós batemos forte na privatização e continuamos batendo na privatização porque venderam patrimônio. A nossa Caixa, nosso banco é um dos exemplos, a CESP e tantos outros exemplos que nós tivemos. O seu projeto de revitalização da praça era muito mais amplo do que isso você entregou. O que você, se é que você está sabendo, do debate da construção do fórum na área da Guite? Wellington, É você que prolonga a resposta, se a Suzana bem fica brava. Então, bem rapidinho. Nós tínhamos um projeto pronto para integrar a praça com aquela área que está a Guite, onde nós construiríamos ali Prefeitura, Fórum, Câmara, Teatro Municipal. Então o fórum estava no seu projeto? Estava. De que forma caberia tudo isso? Nós tínhamos uma planta pronta, com estacionamento por baixo, porque é a declive, e em forma de prédios, né, de torres. O fórum tinha uma, a prefeitura outra, a Câmara. Um projeto muito bacana que nós estamos tentando desenvolver. Integraria toda a praça de eventos com aquilo. Nós teríamos restaurantes, os tais sanitários, todas aquelas circunstâncias que nós teríamos ali. Um grande espaço para as pessoas curtirem após os seus expedientes, porque seria a sustentação da praça, aumentaria o espaço da praça, tudo está planilhado, está desenhado, não tem? E, ao mesmo tempo, nós faríamos com que toda aquela região já começasse a se integrar, porque nós temos uma ilha, nós temos uma Avenida Gisele Constantino, que está lá, entre aspas, a elite,
um comércio de elite, e nós temos o centro da cidade que está encolhido. Então, nós precisamos fazer o quê? Juntar essas duas partes. Qual o corredor de você juntar isso? É através da região do Icatu, do Parque Bela Vista, da Cláudio Pinto Nascimento, a prefeitura ali, fórum, teatro, mudando aquela cara. Você viu que eu dupliquei a entrada da cidade, colocamos semáforo, revitalizaríamos a antiga Estrada do Lajeado, abriríamos uma rodovia ligando a Estrada do Lajeado com o Shopping Guatemi. Então, nós levaríamos o centro de Votorantim para aquela região. Agora, só o fórum ali, eu discordo. Não é um projeto. Imagine o fórum. Primeiro que vai atrapalhar a praça de eventos, só o fórum. Né? Segundo, vai ser feito, pelo que eu vi no projeto, na horizontal. Né? Vai ganhar muito, vai perder muito espaço. Então, eu não vejo sentido ter só o fórum. Eu gostaria de ter ali todos os espaços públicos da cidade. Concentrado num lugar só, não só o fórum. Ô Piveta, vamos finalizando, mas uma pergunta que claro que é ela que deveria falar, né? Não o marido, né? Mas a Suzana, sua esposa, é uma pessoa que a gente ouve aí também, não só dos fofoqueiros de plantão, mas às vezes da própria população, né? A Mônica tem um programa feminino aqui de terça-feira à tarde, e a gente, às vezes, uma vez ou outra, vem esse tipo de comentário, né? A sua esposa, ela tem projeto, né? Você fala muito de projeto político. Ela tem um projeto político? A Suzana, ela não é filiada em nenhum partido político. Mas nunca quis ser filiada em partido político, somente por isso. Ela é uma pessoa que reúne todas as condições de exercer qualquer cargo público em Votorantim. A Suzana, ela tem carisma, tem vontade, tem inteligência, ela conhece os problemas das pessoas, sobretudo, é uma pessoa extremamente ligada com o social. Ela teria todas as condições de ocupar qualquer cargo público, Elton. Prefeita, vereadora, candidata a deputada. Mas e o desejo dela, você sabe? Agora, ela não tem esse desejo. Não tem, da mesma forma como eu. Até porque o modelo, se eu já estou criticando o modelo, falando tanto de modelo, projeto, e entrar nessa mesquinharia de vaidades pessoais, de eu sou, porque não olhou, porque não sei o quê, tem que ter uma força muito grande interior, e ela não tem, até porque o jeito dela, essas questões todas dela falar seria completamente diferente, né? Mas ela é uma pessoa que está envolvida com a cidade, recebeu o convite do PV, recebeu o convite do PMDB. Sempre a porta do PT, as portas do PT esteve aberta, ela sempre esteve próxima, ela é petista do ponto de vista de militância, os grandes amigos políticos dela estão no PT, não só em Votorantim, mas em outras instâncias também. Mas quem conhece a Suzana sabe quem é a Suzana. Ela é o que é justamente porque ela não quer entrar nessa disputa que a gente observa, né? Está sendo convidada para assumir algumas entidades, como eu também estou desejoso de fazer isso. Nós estamos reorganizando nossa vida, Wellington. Rapaz, Mira, para de inventar. Não faz marola, Mira. O Antônio Nogueira ligou aqui e fez a pergunta se a Suzana é candidata nas próximas eleições. 80 mil votos tem Votorantim, né? Você acha que o sonho de ter um deputado da cidade, né? Nós já temos alguns prés. Nós temos o Pedro Nunes, nós temos o Miramontes, nós temos o Weber e o mais novo pré é o Lilo, né? Eu falei o Fernando também, do DEM. Não se pronunciou ainda, né? Eu estou falando aqui nos que a gente já se pronunciou de certa forma. Você acha que é uma realidade que está longe de ser concretizada? Ou isso é possível? Infelizmente, Wellington, é uma dificuldade muito grande. Os companheiros que serão candidatos, é importante a candidatura deles, de cada um deles, são todos eles, coincidentemente, próximos a nós. Claro que tem o fator partidário, que conta muito. No PT, por exemplo, não tem a menor possibilidade. O PT precisa de 80 mil votos para se eleger um deputado estadual. Já no PDT, com 40 mil votos, tem possibilidade de se eleger. Então, tem todas essas questões, mas nós sabemos que, infelizmente, mais da metade dos votos não ficam na cidade. São votos dados para as pessoas que vêm, não de Sorocaba necessariamente, porque quando ainda você fala de candidatos de Sorocaba, de uma certa forma ainda você está dentro da região, mas de candidaturas de gente que você nunca ouviu falar na vida.
E eu posso falar do meu partido. Palocci teve um monte de voto em Votorantim, Genuíno teve um monte de voto, Clodovil teve 5 mil votos, não sei quem em Votorantim. Então, essas pessoas levam o voto da cidade embora e os nossos candidatos que poderiam representar a cidade acabam não tendo. Mas essas candidaturas que você falou são todas elas valorosas, tem que estar, Votorantim tem que ter representação, sim, e tem possibilidade de ter uma grande votação, sobretudo os nomes que você falou agora. Tá certo, então. Vou fazer a última pergunta, que é do Marcelo Bancaleiro. Se eu não fizer, eu sei que ele vai brigar comigo e com esse não dá, né? Eu sei que é um assunto que já te chateou aqui, deu para perceber pela sua expressão que você ficou pelo menos triste, né? Mas eu vou fazer aqui. Ele quer saber em relação a... Ele faz uma novelinha aqui, mas em resumo, ele quer saber se você acredita na possibilidade da união do Fernando e do Caçola. Não sei avaliar, Marcelo. Eu não tenho elementos para avaliar. Eu escuto muita fofoca a respeito disso. Tem gente, a gente ouvia na rua que havia, inclusive, remuneração de serviços prestados. A gente escuta muita coisa. E eu não gosto de, quando a informação não é minha mesmo, quando eu não olho no olho das pessoas, quando a gente vê. Então, eu não tenho como avaliar essa circunstância. O Fernando, o que eu posso imaginar? O Fernando teve uma votação muito forte para prefeito. Ele é um candidato a prefeito em potencial. O Caçola se coloca como candidato a prefeito. O Fernando, que não aceitou esperar a vez dele e seria um baita num candidato agora no nosso governo, agora sairia candidato a vice, ficaria meio incoerente essa circunstância também, né? Então, porque ele dizia que ele tinha todas as condições de ser prefeito e agora não vai ter mais. Então, meio... Tem muito chão, tem muita coisa para acontecer. Em política, aí para lembrar o Ulisses Guimarães, numa frase que o nosso querido Luizão sempre usou, Luizão, a gente tem o maior respeito por ele. Luizão dizia, olha, a nuvem às vezes está de um jeito, você vira o rosto, quando você olha, ela está de outro, né? Então, não dá para você, com base numa nuvem que você está olhando agora, achar que o céu está todo assim, porque essa nuvem passa, já vem uma outra. E eu aprendi também que o mar, quando está muito revolto, você não consegue enxergar. Às vezes você está vendo uma onda tão grande, mas só tem ela. Atrás está limpinho. E às vezes você vê uma ondinha, quando você vê, vem aquele turbilhão. Então, é a hora, Marcelo, de deixar o mar... A gente ter o horizonte, olhar esse mar, é hora da gente ver o céu, como ele realmente vai estar. Muita coisa vai acontecer aí. Nós temos eleições o ano que vem. A Dilma ganha, não ganha. O Alckmin continua, não continua. São fatores que precisam ser vistos, que têm influência no cenário local. Então, tudo isso vai ser visto para que daí sim você tenha um quadro. Eu acho que quem sai muito antes, falando, etc, eu acho que depois pode criar problemas com aquilo que se fala, inclusive, nesse momento. O Cláudio quer saber sobre o Bozo. O que aconteceu? Qual foi o processo? Rapaz, a gente falou lá nós vamos usar em Votorantim a tese do domínio do fato, que foi a tese que condenou os mensaleiros. O Zé Dirceu foi condenado por essa tese, ou seja, que ele tinha obrigação de saber. Aliás, você vai sair daqui, é um assunto que nós não entramos, o mensalão, hein? Ele saiu, e falo com toda tranquilidade. Não, um outro momento, outra hora. A tese que condenou o Zé Dirceu, porque não há nenhuma prova, acontece o seguinte: como é que ele não sabia? Claro que ele tinha que saber. Como é que alguém que tem por profissão web design, arte design, sei lá, essa coisa aí, que é filho de alguém que foi presidente de um partido, que é cargo comissionado do governo, que está intimamente ligado ao governo, fazia tudo isso de forma aleatória, por vontade, aí não estou falando do Bozo. Ah, tá. Do jeito que bem entendia. Então, não é só aí, o Bozo. eu consultei alguns advogados especializados, eles falaram, olha, se a promotoria agora fizer a denúncia deles, a gente entra com uma ação de indenização contra o partido. Porque está evidente pela teoria do domínio do fato. Ah, mas não é com nós, não era a nossa ordem. Mas tinha obrigação de saber porque era militante, filho de militante, profissional e porque todos os atos dele eram compartilhados pelos militantes do partido. E influenciou diretamente no resultado eleitoral.
Doutor Scanhuela, posso dizer, está cuidando disso. E isso vale também para o Bozo. Gente, vamos terminar aqui as ligações. A Mônica vai ler ali, tem um montão de gente que está ali. Abraço, Mônica. Ela vai ler rapidinho para você saber o que estão falando e depois o Piveta vai se despedir, a gente vai chamar um intervalinho e a gente volta para fazer o sorteio. Como é muito prêmio hoje para o sorteio, a gente vai liberar o ex-prefeito Carlos Augusto Piveta após a Mônica ler todo o pessoal que ligou e ele se despedir de todos vocês que estão acompanhando aqui o debate dos fatos. Vamos lá, Mônica? Bom, Pedrinho Caetano do PT, Vila Garcia, enquanto Ô, Pedrinho. o Piveta era prefeito, a Praça da Vila Garcia sempre foi limpa e agora está uma sujeira só. O Eduardo Xavier, da Aldeia da Mata, Piveta, você tem coragem de disputar com o Erinaldo as eleições de 2016 novamente? Mendonça do Bar, lá do Jardim Primavera. Abraço para a Mônica, para o Edson e para o Piveta. Piveta, você foi o único prefeito que durante a campanha e a gestão que visitou o meu estabelecimento e sempre me ouviu como cidadão. Mendonça. Conhece Mendonça? Silas Santos, do Parque Bela Vista. Piveta, você é um cidadão íntegro e pode contribuir com a cidade sem necessariamente ser no político partidário, embora seja o mais qualificado para ser prefeito. Tá? O Silas Santos, do Parque Bela Vista. Pessoa que, assim, a gente tem um público aqui que está sempre ligando, sempre participando. E às vezes a gente detecta algumas pessoas que não têm o hábito de ligar. O Silas, por exemplo, eu não me lembro de ter. Não, quase não liga mesmo. Tadeu Moraes, aqui de Icatu. Quando as obras são feitas pelo PAC, tem que continuar, porque o dinheiro vem destinado especialmente para isso. E diz que o governo está indo bem, sim. Quem é a pessoa? Tadeu Moraes, do Icatu. Tá? O Edilson, do Rio Acima, abraço para todos. E no governo do Piveta, não foi preciso chamar o CQC para a cidade funcionar. A Cláudia Alves, no centro, está dizendo o seguinte: Piveta, qual a decisão você se arrepende e não se arrepende do seu governo? Essa era uma pergunta que eu era para... Quem que fez a pergunta? A Cláudia Alves, aqui do centro. Puta, Cláudia, você é mais jornalista do que esse boboca aqui, viu? Porque essa pergunta eu estou na cabeça desde o início para fazer para o Piveta e acabei não fazendo. Entendeu a pergunta? Nossa Senhora. Qual decisão você se arrepende e não se arrepende do seu governo? Não me arrependo da concessão ao SAI, com tranquilidade, não me arrependo. Agora, do